Fala aí, moçada, beleza, beleza? Beleza, beleza? Muito bom, muito bom. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a um primeiro vídeo de conteúdo aqui deste canal. Bom, no dia de hoje eu vou querer trazer para vocês uma análise que eu fiz de uma obra que me marcou muito, que é O Pintor da Vida Moderna. O Pintor da Vida Moderna foi uma obra escrita por Charles Baudelaire em 1863, onde ele observava uma Paris numa transição estética. O que seria uma transição estética? Uma transição estética é tão somente um processo de mudança daquilo que são as formas do mundo. Então, o que outrora era uma forma arquitetônica vigente, agora não é mais. O que outrora foi a norma, agora não é mais. E O Pintor da Vida Moderna é uma obra que analisa estes diferentes processos de transformação estética. Por isso, foi uma obra que, durante a faculdade de filosofia, me marcou muito. E eu passeei diversas vezes nela, justamente pelo fato de que Baudelaire tenta formular uma teoria sobre o belo com base nessas mudanças que ele estava vendo. E essa teoria do belo é talvez uma das teorias que mais pode explicar as vanguardas artísticas. A estética da vanguarda, a estética da construção do sentido dentro de um determinado cronograma estético. Que foi o grande imperativo, foi a grande busca por todos aqueles que repousavam neste século. Foi a era das vanguardas artísticas. Foi a era da transformação de uma arte que ela era tão somente heróica para uma arte que se torna uma arte manifestativa. Meu Deus! O que você está falando? Calma, pai. Calma. Calma, pai. Você vai entender. Guarda isto aí. Anote. A época das vanguardas é uma época onde há a transformação de uma forma heróica de arte, uma forma puramente idealizada, para uma forma que busca aprender o momento imediato. Bom, e assim, isso é a grande questão e a grande beleza do texto do Baudelaire. Eu vou colocar aqui então o nosso material de apoio. Por que material de apoio? Você não consegue falar sobre isso sozinho? Não, consigo. Claro que eu consigo. Mas eu prefiro trazer um material de apoio para que você, aluno, tenha um apoio. Um material de apoio, ele é um material de apoio para todos, para o professor e para o aluno. Nunca uma âncora, mas sim um apoio. É. Como começar falando de Baudelaire? Le peintre de la vie moderne. Charles Baudelaire. Como começar falando de Baudelaire? Talvez eu possa começar com uma pergunta simples. Qual foi a última vez que vocês olharam para alguma coisa? Olharam. Não viram. Olharam. Qual foi a última vez que vocês viram uma coisa com atenção, com espanto? Quando foi a última vez
que um rosto na rua, um poste, um vídeo, um doente, um ébrio, qualquer uma dessas pessoas que seja, dessas unidades abstratas que seja, qual foi a última vez que isso te espantou? E é aí que repousa a obra de Baudelaire. Sobre este conceito do espanto. O Pintor da Vida Moderna foi um livro feito pelo Baudelaire, que não era um filósofo, tá? Mas era um poeta francês, que tem uma obra maravilhosa chamada O Spleen de Paris. E Baudelaire escreve sobre Constant Tanguy, conhecido na obra como G. Constant Tanguy. G. E o ensaio, O Pintor da Vida Moderna, ele analisa as formas manifestativas e a forma que Constant Tanguy pensava o objeto artístico. E como Constant Tanguy era um artista, como Constant Tanguy construía este objeto artístico. Baudelaire escreve uma obra que analisa como Constant Tanguy, diferentemente das pessoas, ele vai usando argumentos para isso, era um sujeito que conseguia absorver e converter aquilo que foi absorvido em arte o instante presente. O instante que estava para morrer. Porque eu acredito que seja do conhecimento de todos vocês que cada segundo, que cada instante, que cada unidade de sentido que constrói a nossa vida, necessariamente é algo que está fadado ao fim. É uma máxima heraclitiana de Heráclito, de Éfeso, que foi um dos primeiros filósofos gregos, e que dizia que tudo é mudança. O ser e o não ser se encontram na unidade. É isso que Heráclito dizia. E, de certa maneira, essa ideia heraclitiana, ela permeia pelos desenhos de Constant Tanguy, que é o que justamente faz com que ele os faça. Constant Tanguy desenha porque ele quer extrair aquele instante dialético, aquele instante onde há a perfusão entre o ser e o não ser. Ele quer extrair deste instante algo de fixo. E Baudelaire cria um ensaio sobre exatamente isso. Sobre esta urgência que o artista tem, que o pintor da vida moderna tem, de exprimir aquilo que é o momento presente. Então, o pintor da vida moderna é um sujeito que absorve. Quem era o pintor da vida moderna para Baudelaire? O grande exemplo, Constant Tanguy. E o livro é sobre ele. Então, de certo modo, a obra do Baudelaire procura compreender a arte de ver. Ou seja,
a forma como nós podemos espantarmos-nos com o mundo novamente. A forma como nós podemos conversar e convergir com a fluidez bela do mundo, e convergindo com esta fluidez bela do mundo, a gente consegue, de certa maneira, estar presente dentro dele. E é isso que a fenomenologia, de certa maneira, tenta fazer. Mas não me importa a fenomenologia agora. Pode me importar depois, mas agora a fenomenologia é um assunto obstruso. Mas enfim, la grande question, a grande questão que nós estamos conversando aqui de verdade é um livro, é sobre um livro. Estamos aqui conversando de verdade sobre um livro que é quase que uma metafísica da arte. Nossa, mas que sujeito curioso, este Otávio. Nossa, mas que sujeito curioso, que em 11 minutos e 17 segundos de vídeo não chegou em nada. Chegou numa dilatação temporal tão abismal, tão absurda, que o próprio tempo se perdeu. Não foi sem querer. É isso que Baudelaire tenta ensinar a gente ao longo de todo esse livro, tá? Não foi sem querer. Observe que não foi sem querer. Vamos lá. Le Pintor de la Vida Moderne. O belo, vou citar aqui o Baudelaire. O belo é feito de um elemento eterno, invariável, cuja quantidade é excessivamente difícil de determinar. E de um elemento relativo, circunstancial, que será, se quiser, alternada ou simultaneamente à época, à moda, à moral e à paixão. Prestem atenção então nessa estrutura. O belo aqui, ele vai ter duas grandes metades. Tá? O belo aqui, ele vai ter duas grandes metades. O belo vai ter uma metade eterna, uma metade intransponível, uma metade que foge do efêmero. Nossa, mas você pode me dar um exemplo sobre este belo? Claro, claro que eu posso te dar um exemplo sobre este belo. Me permita abrir aqui. Cadê? Cadê? Me permita abrir aqui um exemplo sobre este belo Laocoonte e seus filhos. Laocoonte e seus filhos. Aqui existe uma ideia de beleza, que é a ideia grega do que é o belo. A ideia grega do belo, que de acordo com Johann Joachim Winckelmann, só foi construída de verdade na Grécia Antiga por causa das condições políticas, histórico e culturais de Atenas naquele século. Essa ideia de que o belo é absolutamente sóbrio. Não há nenhum espanto em Laocoonte. Laocoonte é tão perfeito que não há nenhuma imperfeição que chame a atenção. Observe os anjos, suas filhas, que estão aqui observando o Laocoonte sendo violentamente destruído, seus filhos aqui observando o Laocoonte sendo violentamente destruído. São seus filhos, eu acabei de confirmar isto. Houve aqui uma confirmação. Mas a questão é, Laocoonte é o ideal de perfeição grego. Por quê? Porque ele está sofrendo. Ele sofre muito, Laocoonte. Mas Laocoonte não demonstra o sofrimento.
há uma imperturbação na alma de Laocoonte aqui. Observe que apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a cisânia, apesar de toda a destruição que o compõe, Laocoonte continua igual. O seu corpo não se contrai mais do que deveria estar sendo contraído. Existe uma ideia de harmonia nesta obra. Ideia esta que ela é muito prezada pelos gregos. Essa ideia de harmonia, essa ideia de imperturbação da alma, essa ideia de que existe algo no ser humano que ultrapassa a própria natureza do ser, e este algo que se chama alma o faz, é uma ideia universal do que é o belo. Para grande parte das sociedades, esta ideia de imperturbação, esta ideia de perfeição moral, de perfeição estética, é uma ideia imutável. Só que a grande observação de Baudelaire é o seguinte, que apesar desta ideia imutável, ou seja, apesar deste elemento raro, eterno, invariável, e cuja quantidade é excessivamente difícil de determinar, a gente tem aqui um elemento que ele é relativo, que ele é circunstancial, certo? E que a gente não consegue acessar a dimensão a dimensão eterna do belo, sem que a gente consiga acessar essa dimensão contingente deste. Então, para o Baudelaire, e é isso que é a grande inversão de valores que o Baudelaire coloca, a ideia de que existe sim um belo, não existe um relativismo sócio-histórico dentro da obra de arte que faz com que o belo seja definido em uma determinada região do mundo, em outra determinada região não, e etc. Existe um conceito universal de belo que é compartilhado por todos os homens e pela razão humana. Mas esse conceito de belo, ele depende necessariamente de uma visão contingente do mundo, desta visão cultural. Então, para que eu consiga acessar estes valores que são invariáveis e não quantificáveis, eu preciso do contexto. Tá? Então, você não acessa nenhuma das duas metades e, portanto, não acessa o belo sem você colocar essas duas metades para conversar. Presta atenção, cara. Olha que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Que absurdo, que absurdo. Que absurdo que você não tá prestando atenção. Mano, que absurdo. Enfim, vamos continuar. E aí, o contexto, né? A gente pode finalmente entrar aqui dentro do contexto. Antes da gente começar as teses, é claro que eu preciso situar vocês, né? A gente precisa, toda vez que a gente vai analisar uma obra, a gente precisa compreender a realidade histórica da obra. Isso é um princípio de hermenêutica elementar. Qualquer hermeneuta que se preze jamais vai analisar uma obra no vácuo. Porque toda obra é necessariamente carregada do quê? De ideologia. Toda obra é necessariamente marcada por um conjunto histórico, ou melhor, para falar bem, precisamente, por um transfundo, ou seja, por algo que está atrás da obra e que faz com que esta obra seja interpretada desta ou daquela maneira. E nenhuma obra é isolada neste vácuo. Tá? Então vamos lá. Estamos em 1863. Baudelaire publicou um grande livro dele, uma grande obra dele, chamada As Flores do Mal. As Flores do Mal, em 1857. E neste texto, ele foi processado por fazer uma ofensa à moral pública. Tá? Ele fez um texto ali excessivamente, como eu posso dizer, até meio que quase que erotizado. Um texto vulgar para a época, que fugia daquela noblearquia, daquele conjunto de nobres que compunham o mundo francês à época. Então, o que que acontecia? O que que acontecia era o seguinte, presta atenção aqui. O que que acontecia era o seguinte, presta atenção você também. Presta atenção. O que que acontecia é que o Baudelaire já era o mais controverso e o mais genial dos poetas franceses.
E aí, de repente, ele vai publicar, em 1863, um jornal francês chamado Le Figaro. Le Figaro, Figaro, Figaro. Ele publica algo que não é um poema. Ele publica um ensaio de estética em 3 partes, entre novembro e dezembro de 1863, que é chamado de O Pintor da Vida Moderna. É importante notar, O Pintor da Vida Moderna não é um texto que se pretende ser acadêmico. Ele é um texto que se pretende ser um manifesto de estética. Ele é muito mais sobre a incapacidade que o parisiense da época tinha de fruir o seu tempo tal como Constantin fazia, do que realmente uma obra de estética e de análise rigorosa de obras estéticas. Baudelaire não se pretende ser um Horácio. Quem foi Horácio? Um grande esteta. Então, fiquem com isso. Se vocês quiserem mais um nome, Baudelaire não se planejava ser um Baumgarten, o fundador deste termo chamado estética. Tá? Baudelaire, na verdade, ele era um poemático, um poemista, alguém que fazia poemas. Então, como ele fazia poemas, a grande coisa dele era realmente fazer poemas. Ele vai lá e faz uma análise sobre aquilo que é a disciplina estética. Tá? E o ensaio, novamente, ele tem como principal protagonista Constant Tanguy, que era um desenhista de reportagem, certo? Que Baudelaire chama, tanto por pudor como por estratégia retórica, de Monsieur G. Senhor G. Tá? Guy, é importante notar, ele não era um pintor consagrado. Ele desenhava nas ruas, soldados, mulheres, etc. Mas ele não era um pintor consagrado. Muito pelo contrário, Constantin Guy era um trapiche, um ralé, um achincalhado, um torpe, que ficava ali pintando a existência humana e fugia do cronograma parisiense da época, que era acordar e trabalhar, tomar um cafezinho e comer um croissant. Então, assim, Baudelaire, então, ele pegou justamente um cara que era um artista do presente e não um artista do passado. O que era muito comum à época? O que era muito comum à época era a construção de narrativas artísticas que embasavam-se em repintar eventos do passado, que já foram pintados antes e que foram conhecidos dessa maneira, com valores modernos. Não que isso seja um absurdo, e Baudelaire não critica isso, mas a grande eloquência do Baudelaire e a grande eloquência do Constantin Guy era a seguinte, era que ele realmente pintava coisas que estavam acontecendo no mundo. Então ele conseguia extrair daquele momento presente algo de eterno, que foi eternizado pela sua obra. Por isso que eu leio aqui o Baudelaire para vocês. Trata-se para ele de extrair da moda o que ela pode conter de poético no histórico, de tirar o eterno do transitório. Então, Constantin Guy ele observava naquilo que era pura transitoriedade. Ele observava naquilo que era pura transitoriedade. Ele observava naquilo que era pura transitoriedade o eterno. Isso é a grande beleza de Charles Baudelaire. Entenderam?
Il s'agit pour lui de dégager de la mondée ce qu'elle peut contenir de poétique dans stocké, de tirer l'éterne do transitoire. Ou seja, o que se procura, na verdade, é extrair o eterno do transitório. O que você quer ver aqui? Você quer ver uma obra do Constantin Guy? Tá bom. Claro, pô. Claro, vai ser um prazer. Esta aula não tem fim. Ela só terá um fim quando eu já tiver extraído do eterno o transitório. O contrário. Eu não quero extrair do transitório o eterno. Eu quero extrair do transitório. Eu quero extrair do eterno, que é o Baudelaire, o transitório, o momento presente, de construção de significado junto, né? Talvez teria sido bem melhor se fosse uma live. Mas a ausência total e absoluta de pessoas que me vejam e me acompanhem faz com que o melhor formato, o mais adequado, seja efetivamente o formato de um vídeo, tá? Vamos lá. Constantin Guy. Ó, olha só. Observe. Observe aqui. O que é isto? O que é isto? Vamos ver o nome da obra. Vanity Fair. Feira de vaidades, a gente poderia dizer, né? Feira de amenidades, qualquer coisa assim. Observe que Constantin Guy ele fazia uma obra aquarelada, né? Uma obra aquarelada, num papel provavelmente canson, num papel madeira, com uma qualidade estética, assim, duvidável, né? Para os padrões estéticos da época, numa França que era marcada por Manet, por Monet e por outros artistas impressionistas impressionantes. Constantin Guy era o sujeito que ia lá e observava isto. Mulheres vestidas, homens nas suas carruagens. Ele era um retratista da existência humana. E Baudelaire, que flanava por Paris, raciocinando sobre os fluxos de existência de Paris, ou seja, raciocinando sobre aquilo que acontecia nas ruas parisienses, o que ele vai fazer? Vai observar que o Constantin Guy era o cara que ia lá e desenhava guardinha. Era o cara que ia lá e conseguia ter o olho clínico, o olho artístico suficientemente capaz de absorver isso que é legal. Esse olho clínico suficientemente capaz de absorver esse fluxo de existência humana. Certo? Isso é que Baudelaire chama de o exemplo maior de pintor da vida moderna. Tá? Não é lá o Comte e os seus filhos, porque não existe existência nenhuma que tenha este grau de perfeição. Mas sim, Constantin Guy era verdadeiramente o pintor da vida moderna. Olha só, observava os cavalinhos, as mulheres, as pessoas. Ele observava os fluxos de pessoas, ó, ele entrava num teatro, pintava o teatro. Ele conseguia retratar aquele fluxo de existência mesmo. Aquele conjunto de seres existentes que faziam ali uma construção teórica, uma construção efetiva, uma construção que não é tão fugaz quanto deveria ser dentro deste contexto. Tá? Então é isso que é extrair do eterno o transitório. É você observar de forma contumaz, de uma maneira eficaz, aquilo que é a vida vivida. Isso é beleza do nosso rolê. E qual que é a estrutura do pintor da vida moderna? Vamos lá. O ensaio tem 13 capítulos. 12? Não.
13. O ensaio O Pintor da Vida Moderna tem 13 capítulos. Mas a lógica desses capítulos eu não vou nem chamar de simples. Eu vou chamar de perfeita, de perfeição. É uma lógica que chega ao ponto, tal como a própria obra defende. De forma dilatada, de forma bela, de forma discursiva, tentando extrair do transitório o eterno. Ó, nos 5 primeiros capítulos, Le Beurre, Le Monde et Le Bon, Le Croquis de Moi, que é o croquis dos costumes, que era exatamente o que o nosso querido amigo Constantin Guy ou Monsieur G fazia. Um croquis é uma forma de esboço feita rapidamente. E esta forma de esboço feita rapidamente é o que... Esta forma de esboço feita rapidamente é o que permitiu com que o Constantin Guy representasse de forma tão profícua a modernidade. Aí, nesses 5, depois, l'artiste, o homem do mundo, la modernité e l'art minimoquet. Então, vamos lá. Primeiro ele explica o que é o belo, o que é o modo de chegar ao belo e como o belo tem a ver com a bondade, com de certa maneira a, a eternidade. Depois ele mostra a técnica usada pelo Monsieur G, que é o croquis dos costumes que eu já falei. Depois ele mostra que o artista é um homem do mundo. Não existe um artista enclausurado em um laboratório. O artista deve ser um homem do mundo. Porque uma das funções do artista, um dos imperativos da arte é você realmente extrair do transitório o perene. Depois disso, ele explicita o que é este conceito de modernité, de modernidade. E depois ele vai e analisa ali a arte representativa, né? Que é a arte mnemônica, a arte que fica na memória. L'art representative. Tá. Depois, nos capítulos seguintes, ele aplica essa teoria ao mundo, certo? Ao militar, ao dandy, a mulher, a maquiagem, as carruagens. E o ensaio se move, a princípio, à praxis, do que é belo ao que é o viver bem. E aí tem uma parte intermediária entre essa parte que é o mundo como espetáculo e é uma teoria da beleza, que é uma parte prática, que é o mundo como espetáculo, que é a parte 3, e uma teoria da beleza, que é essa parte aqui que eu chamo de fenomenológica. Só para não trair o meu movimento. Porque nenhuma filosofia é feita se não existir parcialidade. Tá? Então, como nenhuma filosofia é feita ausente de parcialidade, eu não posso ser hipócrita e dizer que eu não vou chamar uma coisa de fenomenologia. Porque eu estudo a fenomenologia. Então, ele, de certa maneira, o que ele vai fazer, né? Ele analisa ali o que é a experiência vivida da França à época. Tá? E o que é, de certa maneira, uma boa teoria de como experienciar este mundo e este sistema mundo com base naquilo que está sendo efetivo, com base naquilo que está sendo razoável. Mas como o detalhe é inimigo da clareza, eu vou aqui, então, resumir de uma forma excessivamente sintética como é que este ensaio está arquiteturado. Tá? Que eu não fui nem um pouquinho sintético ao longo desse processo. Primeiramente, Baudelaire vai teorizar o belo. Ele vai dizer quais são os conceitos de belo, o que é o conceito de modernidade, como que o Monsieur G, de certa maneira, faz isso.
Depois disso, ele vai fazer meio que uma teoria filosófica sobre como essas coisas elas repartem do mundo dos fenômenos. Depois, por fim, ele vai observar todos os esquemas de mundo real que aconteciam na época. Então ele observa como o Constantagui representava o militar, o dandy, o FME, etc. E como que essas diferentes formas de pensar e raciocinar o mundo faziam com que, de certa maneira, a gente tivesse a construção de um artista da vida moderna. Então, a gente vai ter, inicialmente, a tese central do Baudelaire, que o belo ele é duplamente composto. Então, imagine que você vai ter um pulmão direito e um pulmão esquerdo. As principais funções do sistema respiratório são a vocalização, são a regulação de pressão, sim, o sistema respiratório regula a sua pressão. São a manutenção da acidez do seu sangue, também conhecido por aí como potencial hidrogeno iônico, pH. Ah, como é que você sabe de tudo isso? Você tá bullshitando. Eu faço medicina. E então, o sistema respiratório é um sistema fundamental. Por isso a metáfora. Então, o eterno e o circunstancial são dois lobos de um pulmão que servem para regular aquilo que é a arte. Então, a gente vai ter o pulmão que regula o corpo e que faz com que o corpo funcione, com que o corpo tenha todas essas atitudes fisiológicas sendo cumpridas de forma efetiva e eficaz. Le misme occur dans le bel. O mesmo ocorre com o belo. O belo vai ter dois pulmões, dois veios centrais, que vão fazer com que ele seja verdadeiramente definido. Então, esta tese é absolutamente revolucionária. Baudelaire está atacando uma ideia que domina a estética ocidental desde os gregos. A ideia de que existe um belo eterno, absoluto, que não muda. O belo chamado de belo platônico. Nossa, por que platônico? Porque Platão tinha uma teoria do belo que era um belo imutável. Para Platão, a beleza das musas estava repousando no mundo das ideias mesmo. Para Platão, a beleza das musas era o imutável. Fazia algo funcionar se não fosse o imutável? Então, este imutável platônico era a grande ideia corrente na época. Era a grande ideia que estava acontecendo durante essa época. Um bom charuto. Bom charuto. Não há ideias que não sejam construídas com um bom charuto. Isso é muito importante. Voltemos. Então, Baudelaire critica essa ideia vigente. Tá? Ele diz: o belo não é uma coisa só. O belo é bizarro. Não quero dizer que seja voluntariamente, friamente bizarro. Pois nesse caso ele seria um monstro saído do trilho das vidas. Ele não quer criticar este belo independente. Mas sim, na verdade, ele quer aproveitar este belo presente, certo? Então o belo ele não é uma coisa só. Ele vai ter sempre duas metades, como eu já falei. Ele vai ter uma metade que ela é eterna, que é a alma da arte, e que faz com que uma determinada coisa seja considerada como um objeto artístico. Mas a gente vai ter também uma coisa que é circunstancial. Que é a época, a moda, a moral,
a paixão e todas essas coisas que são puramente transitórias, contingentes. E atenção, muita atenção aqui, cara. Calma, calma, pai. Isto não é um verniz. Eu não quero que você saia na rua dizendo: Baudelaire falou que o belo ele é eterno e ele é envernizado, ele é aderido, ele adiciona elementos do vivo, do contingente, do mundo vivido. Não. Eu não quero que você fale isso jamais. O que eu quero, na verdade, é que você fale que o belo tem uma categoria que é eterna e uma categoria que é circunstancial. E que a categoria circunstancial ela não é meramente um enfeite, mas sim ela é constitutiva. Ou seja, sem ela, o eterno não se manifesta. Sem a moda de 1860, sem o sujeito de 1860, sem a beleza de 1860, o belo simplesmente não existe. Não há uma existência concreta do belo, de fato. Não há, não há, não há. O que verdadeiramente é uma fria e sórdida tentativa do homem de tentar eternizar algo que é eternizável, que é ineternizável, que é a sua própria vida. A vida do homem não é eterna. E a recusa dessa manifestação e desse amor à transitoriedade é o que torna o homem angustiado. Isto não é uma tese do Baudelaire. Então, repito, o belo é sempre bizarro. Não quero dizer que seja voluntariamente e friamente bizarro. Pois nesse caso ele seria um monstro saído dos trilhos da vida. Reparem, o belo é sempre bizarro. Sempre. Não às vezes. Isso significa que a beleza perfeita, a beleza simétrica, a beleza imperturbável de um Apolo de Belvedere, que é o ideal de Winckelmann, a ideia do perfeito grego, o nobre de simplicidade e grandeza serena, pro Baudelaire é uma mentira. Ou melhor, é uma abstração. Ele não existe na experiência. Mas sim, na verdade, o que a gente tem é um belo que está encarnado em uma época. É um belo que está numa moda, numa gestualidade, em tudo isso. O belo ele é sempre, por definição, um pouco estranho, um pouco deslocado, um pouco misterioso. Certo? Por isso que ele diz que seria um monstro saído dos trilhos da vida. É uma forma poética de dizer que o belo seria bizarro no sentido horrível da palavra, que é esse sentido frio. Que é o sentido de você sair daquilo que é a própria existência, que é a própria vida. Quando ele diz sair dos trilhos da vida, ele está dizendo o seguinte: o belo, realmente bizarro, o belo, realmente inútil, o belo, realmente absurdo, é este belo que não contempla a vida humana. Simples assim. Quer um exemplo, pai? O que é mais belo? Vamos lá. Apolo de Belvedere. Olha só. Apolo de Belvedere. Este é o homem mais belo da Grécia antiga. Se você fosse alguém que falaria: Oh, eu sou um classicista típico.
Eu sou um classicista típico. O clássico repousa em mim. Então eu imagino que este sujeito seja o belo. Corpo limpo, repleto de tatuagens, sem nenhuma tatuagem, um pênis pequeno, um corpo assim com pouca musculatura, né, uma panturrilha invejável, uma excelente panturrilha, o sólio bem sobressaltado aqui, o gastrocnêmio bem razoável, mas a gente não tem músculos definidos no quadríceps, principalmente. A gente não tem nenhum tipo de cisânia entre o reto femoral, entre o vasto medial, o vasto lateral. A gente não consegue observar nada disso, né? E até mesmo nos abdutores aqui, né? A gente não consegue ver, por exemplo, o músculo grácil aqui, que é uma excelente musculatura para que a gente consiga observar a definição muscular. A gente não tem várias estruturas, então a gente, ao observar, por exemplo, o bíceps braquial desse sujeito aqui, é um bíceps excessivamente magro, né? E até com uma determinada quantidade de gordura exagerada. Vocês viram o que eu fiz agora? Vocês observaram o que eu fiz? Eu transformei essa ideia absoluta de belo em uma coisa feia. Porque para mim isto não é belo. Para mim isso não rebomba nenhum tipo de conquista moral e nenhum tipo de conquista estética. Isto aqui foi o que, enfim, a pessoa, o escultor pensou que era o perfeito, que era a própria perfeição do homem, certo? Esta é a grande questão. O grande escultor que fez Apolo de Belvedere simplesmente fez o homem mais perfeito de todos os tempos. O homem que representava a perfeição de todos os homens gregos. Ele pegava elementos de vários homens gregos distintos que apresentavam estes valores estéticos de perfeição da época e construíram. Mas a grande questão é o seguinte: Apolo de Belvedere não é bonito hoje. Por quê? Porque eu estou inserido em um determinado contexto cultural. Eu estou inserido em um determinado contexto espacial. Eu estou vivo dentro desse contexto. Agora, vamos aqui. Jonas Skubak, cadê? Susbak. Jonas Skubak. Observe. Observe. Cadê? Observe. Observe. Existe alguma foto do Jonas semi-nu? Enfim, é que eu vou arrumar problemas com a minha namorada. Vou arrumar graves problemas. Isso é inadequado? Isto é inadequado? Isto é inadequado? Enfim, observe. Uma musculatura dos deltoides muito mais sobressaltada do que a de Apolo de Belvedere. Apolo de Belvedere era um sujeito absolutamente desprovido de deltoides. Este homem aqui é o sinônimo da beleza. É um homem pintado. É um homem que apresenta uma sorte de tatuagens. É um homem com o cabelo liso, com os dentes abrancados. Este homem nem sorri. Este homem nem sorri. Um nariz mais grosso, mas uma estrutura aqui. Esqueci o nome deste músculo, mas essa estrutura em torno deste músculo prócero, em torno do prócero, mais afunilada, uma linha de sobrancelha forte, um osso frontal hipertrofiado, muito provavelmente por ter feito algum tipo de arte marcial. Apolo de Belvedere é perfeito. Oh. Não. O Jonas Skubak é mais perfeito do que Apolo de Belvedere. Isto é o grande elemento fundamental. Jonas Skubak é mais
belo do que Apolo de Belvedere. E dizer que Apolo de Belvedere é mais bonito do que o Jonas é um absurdo. É friamente bizarro. É isto que Baudelaire está querendo dizer. Eu me fiz claro? Eu me fiz claro? E qual que é, então, para o Baudelaire, o grande erro dos classicistas? Na teoria do Baudelaire, porque eu já mostrei isso para vocês. Agora, com o exemplo do Jonas. Imaginem, ele diz, que haja um pintor que seja excessivamente competente em termos técnicos, mas ele não tem imaginação. E aí, ele precisa pintar uma cortesã contemporânea. E de repente ele vai se inspirar em quem? Ele vai se inspirar numa cortesã de Tiziano. Ou de Rafael, por exemplo. Ele falar certamente. Baudelaire ainda foi eufemista aqui. Ele fala certamente algo que seja falso, ambíguo, obscuro. Que não seja verdadeiramente a cortesã. Ele não vai conseguir mostrar a cortesã. Ele não conseguiu executar aquele imperativo artístico. O imperativo artístico que ele fora executar não foi executado. Simplesmente pelo fato de que ele resolveu pintar simplesmente uma cortesã que é anacrônica. É uma cortesã que pertence a uma outra esfera temporal. É uma cortesã que absolutamente pertence a outro tempo. Imagina que absurdo, cara. Imagina que absurdo. Imagina que absurdo você pedir para um determinado pintor hoje em dia, se é que ainda existem pintores, pintarem, por exemplo, a Gretchen. Eu não estou dizendo que a Gretchen é uma cortesã. Fique claro, Gretchen, se você estiver observando esse vídeo, você não é uma cortesã, tá bom? Mas imagina só o sujeito ter que pintar a Gretchen. Aí ele vem aqui e ele pinta isto. Que porcaria é essa, cara? Que absurdo! Que absurdo! Isso é um absurdo, isso é um traje. Isso é um traje. Isso é um traje para a Gretchen. Por que a Gretchen deveria ser comparada a esta mulher? Coitada da Gretchen. Ela não teve sequer a sua própria individualidade preservada pelo artista que se diz artista. Então este artista é um incompetente, é um ignóbil, é um inútil, é um torpe. Porque, sendo todos esses adjetivos, é a única forma de você explicar o porquê que ele não conseguiria extrair a essência da Gretchen. Ou melhor, a gente pode transferir tudo isso para uma natureza que é verdadeira deste sujeito classicista ridículo. Que é o quê? Um anacronista! Um sujeito que desconhece a grande peça, a grande arquitetura artística, os fluidos da experiência. É um sujeito que desconhece violentamente os fluidos da experiência. Eu queria estar de pé aqui falando. Se você quiser contratar uma palestra, se você quiser contratar uma aula, meu WhatsApp está aqui do lado. E por que esse artista, então, voltando à teoria, fará uma obra falsa, ambígua, obscura? Ora, porque ele perdeu o que Baudelaire chama de porte, regard, geste, o
porte da época, o olhar da época, a gestualidade da época. A gestualidade, o porte, o olhar, o modo de ser da Gretchen é extremamente distinto do modo de ser da cortesã de Tiziano. A cortesã de Tiziano não olha como a cortesã de 1860, que não olha como a Gretchen. Ela não existe do mesmo jeito também. E a beleza da obra de arte está, na verdade, onde? Está, na verdade, dentro desses detalhes que tornam a obra de arte viva. Eu sinto que a tentativa de um pintor classicista é de fazer um mausoléu de obras que já foram feitas. Fazer um mausoléu de obras de verdadeiros artistas que extraíram do seu tempo valores da época. O sujeito que esculpiu o Apolo de Belvedere é um sujeito excessivamente pintor. Ele conseguiu extrair da sua época os valores da época. O sujeito que foi lá e pintou a cortesã, que foi o Tiziano, ele também teve um êxito absurdo em ser um verdadeiro artista. Porém, o sujeito que vai lá e tenta se apropriar do mesmo roteiro, do mesmo modus e da mesma forma de raciocinar estética do que todos esses caras, em outro tempo, ele vai perder o quê? O porte, o gesto e o olhar. Certo? Então a beleza, ela é o quê? Ela é encarnada. Ela é uma história transfigurada pelo olhar atento. Vocês conseguem pensar num exemplo de alguém que está fazendo isso hoje em dia? Vocês conseguem imaginar alguém que consegue importar uma estética do passado para o presente e produzir algo falso? Comenta aqui embaixo. Vocês conseguem? Conseguem imaginar isso? Toda boa aula de filosofia sempre traz a erudição. O meu papel como seu professor aqui não é fazer um show. O meu papel como seu professor aqui é permitir com que você consiga ter repertório suficiente para conseguir produzir as suas próprias ideias. E para isso, é muito bom que a gente importe conceitos de outras obras. Para a gente conseguir conversar essas obras e entender quais são as intuições profundas por dentro delas. Então, por isso, para quem já tem uma formação filosófica e que conhece a obra de Hegel, vale um excurso. Baudelaire não cita nunca Hegel. Não foi um leitor de Hegel. Até porque as ideias chegavam juntas, né? E Hegel foi praticamente um coetâneo do Baudelaire. Então, não tinha essa leitura. Mas Hegel dizia que a beleza é o aparecer sensível da ideia. Das Sinchle Scheine der Idee. Ou seja, o espiritual, o racional, o verdadeiro, o real, só existe na medida em que ele aparece numa determinada forma sensível. Numa determinada forma histórica. Mas Baudelaire vai além. Hegel falava isso.
que o absoluto ele não existe em abstrato. Ou seja, que o absoluto ele só se concretiza realmente no momento em que a gente tem a história para conseguir fazer com que ele seja real. O absoluto só constitui alguma coisa verdadeira no momento, mas só neste momento, sim, só neste momento. O absoluto só constrói e constitui uma história verdadeira no momento em que ele se historiciza, certo? Então o absoluto depende da história para que ele consiga existir. Isso é um dos fundamentos da obra de Hegel. Sem sombra de dúvidas, absolutamente nenhuma. Este é um dos fundamentos da obra hegeliana. Que o absoluto depende da ideia para se concretizar. Perdão. Eu errei violentamente. Que o absoluto depende da história para se concretizar. Que a ideia não é a ideia sem o real. Sem o mundo cotidiano que a gente está vivendo. Se eu tiver uma ideia de interruptor, se não existir um interruptor concretizado, esta ideia não existe. Esta ideia não alcança a verdade. Então, esta história de que o filósofo é um precursor do mundo iniciático das ideias, isso é maçonaria, isso é sacanagem. Pro Hegel e pro Baudelaire. Fuja disto. Pro Hegel e pro Baudelaire. Você pode acreditar e pensar no que você quiser. Eu estou aqui dando uma aula. Mas Baudelaire vai além do Hegel, nesse sentido. Pro Hegel, o sensível, ele é veículo do espiritual. Então você consegue chegar no espiritual a partir do sensível. Ele é um meio pelo qual a ideia se manifesta. Mas para o Baudelaire, o sensível, ele não é apenas um veículo da ideia. Ele é constitutivo da própria ideia. Então a moda de 1860, ela não é apenas o envelope do belo. Ela é uma parte ativa, constituinte deste belo. Essa é a grande diferença entre a obra hegeliana e a obra do Baudelaire. É que o belo, o perfeito, a ideia não existe sem o real. Enquanto uma é uma ferramenta para você atingir o real, outra é um elemento constitutivo. Se você tirar a moda, por exemplo, de 1860 ou a moda de 2026 da arte, do poema, da concretude existencial, o belo se torna inapreciável, inadaptável, incapaz de ser absorvido pela alma humana. Então existe uma beleza em 2026. E o grande erro das obras de arte de 2026 é isso. Essa tentativa de abstratizar de forma excessiva. É o grande erro dos compósitos modernos. Existem excelentes autores, como por exemplo Augusto de Campos, que eles conseguem trazer a realidade à tona dentro da sua obra de arte. Mas a grande beleza do tempo moderno é aquilo que nós estamos tentando fugir cada vez mais, que é a ideia de que a gente só consegue concretizar uma ideia de belo se, e somente se, a gente absorver o tempo dentro dela. Então, todas as vezes que você despreza o tempo presente, todas as vezes que você coloca um determinado período em detrimento de outro período, que é o momento em que eu estou vivendo, você automaticamente tá
tornando-se cego pro belo que o compete. Eu vou tomar uma água. Eu peço que você não saia do vídeo. Se você sair do vídeo, você não entendeu Charles Baudelaire. Nossa, mas que exagero! Que absurdo, que exagero! Você está exagerando, exagerando. Que absurdo, que exagero! Você está exagerando. Como você pode me dizer, ousar me dizer, que eu não entendi Charles Baudelaire porque eu saí do vídeo, porque eu pausei o vídeo? Sim, porque existe algo de belo dentro deste momento de agora que está sendo construído aqui. Valorize este momento de silêncio, de uma construção cabal da realidade vivida. A volta, a volta, a volta. Agora, o Baudelaire saiu do conceito, né? Ele sai do conceito do que é o belo em si, que, como a gente viu, é a capacidade de unir o transitório com o perene, e unindo essas duas coisas a gente tem o belo. Agora ele vai observar para a figura do próprio artista, daquele que é a lente do processo da beleza. Sem o artista, o belo não existe. E é o artista que precisa ter uma postura diante do objeto artístico capaz de fazer com que ele tenha acesso a esse conhecimento. Antes da gente continuar, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal aqui embaixo. E além disso, que você me chame no WhatsApp para ter aulas particulares. Eu dou aula particular para ensino fundamental, para ensino médio e para ensino superior. Para ensino fundamental e médio é porque eu adoro dar aula de vestibular. Para mim, o processo didático do vestibular é belíssimo. Para mim, o processo didático de uma boa aula de vestibular é um dos processos didáticos mais bonitos que existem. Porque ele é um processo não formativo, mas informativo. Ou seja, eu preciso informar, eu preciso transformar aquele aluno em um bloco de informações para que ele consiga realizar o seu sonho. Então é uma aula distinta, uma aula diferente. Essa aula daqui é uma aula formativa. Eu quero que você vá pensando junto comigo à medida em que eu vou pensando. São aulas com conceitos diferentes. Nenhuma das aulas é melhor do que a outra. Mas saiba que aqui você vai ter acesso, aqui ó, aqui você vai ter acesso às aulas e às mentorias. É muito importante que você converse comigo e é muito importante que a gente monte um plano individual de estudos para você. Tá bom? Se você está gostando do vídeo até aqui, eu vou pedir muito, mas muito, muito mesmo, encarecidamente, que você se inscreva aqui embaixo. A inscrição ela é uma forma de incentivo, porque o número, apesar de ser meramente uma instância quantitativa, ele ajuda a gente a ter um parâmetro, a ter uma meta para a produção de vídeos. E a nossa área tegmentar ventral, que se relaciona de forma íntima com o nosso núcleo accumbens, produz dopamina quando a gente tem esse tipo de benesse, quando a gente tem esse tipo de recompensa, tá? Bom, voltemos aqui então. O artista como um convalescente. O que é a figura da criança
e do Flaner têm em comum? Tanto a criança como também o Flaner apresentam em si uma percepção virgem do mundo. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, que absurdo! Que absurdo, que absurdo, que absurdo. Calma. Vamos lá. Eu vou começar pelo Flaner, depois eu vou pela convalescência. Antes de falar do convalescente em si mesmo, vamos definir o Flaner. Flaner vem do francês, que significa vagar, perambular. Flaneur é vagar, perambular, e flaner é aquele que vaga, aquele que preambula, aquele que anda sem um determinado destino. É aquele sujeito que aproveita a cidade como se a cidade tivesse algo belíssimo para apresentar para ele. É como se a cidade fosse o destino final dele. É como se o próprio ato de andar fosse ele mesmo. Só isso que eu tenho a dizer. Este é o flaner. O flaner, ele não é um vadio, um vagante, obstruso que não faz nada da sua vida. O flaner é um caminhante contemplativo. Ele é alguém que percorre a cidade sem um destino utilitário, mas ele o faz com uma atenção máxima. Para entender melhor o flaner, nada melhor do que a comparação. Todas as vezes que vocês estiverem diante de um conceito, comparem. Compare-o com outros conceitos que pertencem à mesma categoria, se existirem esses conceitos. Porque essas comparações permitem com que a gente faça melhores associações. Vamos lá. O turista, ele passeia pelos lugares. Então ele vai colecionar imagens exteriores, vai tirar suas fotinhos, vai, enfim, observar ali a cidade como se ela fosse uma mercadoria, como se ela fosse um certo objeto de prazer dele. Então ele olha para a cidade para ter prazer naquela cidade em que ele está turistando. Seja um prazer intelectual, quando ele viaja, ou quando ele é uma pessoa culta, que observa as distintas os distintos itinerários, eh, os distintos espetáculos da cidade, as distintas coisas para ver da cidade. E esse sujeito ele pode observar essas coisas da cidade e ele vai consumir essas coisas da cidade, certo? E este consumo das coisas da cidade se diferencia também daquele sujeito que está ali passeando pela cidade. Passando, na verdade, pela cidade. Que o passeador é sempre o turista. O sujeito que está passando pela cidade, ele atravessa a cidade como se tivesse um obstáculo, como se a cidade fosse um obstáculo entre dois pontos úteis, por exemplo, o escritório e a sua casa. Então esse sujeito ele quer passar da forma mais rápida possível por aquela fração da cidade para justamente chegar onde ele precisa chegar. E o flaner é aquele sujeito que habita o efêmero. Nossa, o que esse sujeito tá falando? Calma, pai. Calma. Calma, pai. O que este sujeito está falando é o seguinte. O que este sujeito está falando é o seguinte. O que este sujeito está falando é o seguinte. Que o flaner é aquele sujeito que se dissolve dentro da multidão, dentro dos turistas, dentro dos passantes, para tentar extrair e para tentar observar, certo? Aquelas percepções que ninguém mais teve, para tentar ver aquilo que ninguém mais consegue ver, que é o quê? O mundo cotidiano do jeito que as pessoas vivem. Existe um mundo cotidiano. Então olha o que o Baudelaire fala sobre o flaner. Que a multidão é o seu domínio. Como o ar é o do pássaro, como a água é o do peixe.
Sua paixão e sua profissão é desposar-se na multidão. Eu, Otávio, sou um flaner violento. Eu amo entrar em um metrô em um horário de pico. É sério isso. Não há um centésimo de ironia em mim. Eu adoro entrar dentro de um metrô, eu adoro entrar dentro de um determinado ambiente e ficar ali naquele ambiente só observando os fluxos de pessoas vivendo suas vidas, imaginando o que cada pessoa está fazendo da sua vida para estar ali naquela hora que eu tô ali. É muito legal que eu às vezes gosto de contrastar a vida da minha faculdade de medicina com, por exemplo, a vida da minha academia. E eu gosto muito de contrastar também a vida da minha academia com a vida do ônibus, com a vida do carro quando eu estou dirigindo meu carro, com a vida da minha faculdade de economia que eu fiz. Eu gosto sempre de estar contemplando e comparando essas coisas. Eu gosto sempre de estar imerso dentro destas percepções. Eu não sou um artista. Eu também não sou um flaner. Eu deliberadamente escolho momentos de flanerie, certo? O que seria um momento de flanerie? Seria um momento em que eu estarei ali justamente desposado de tempo e desposado de, como eu posso dizer, de um destino utilitário para conseguir ter atenção máxima àquele fluxo de existência. É um hobby para mim isso, certo? Porque é muito interessante você ver. Eu quero que algum dia vocês entrem em um metrô. Eu adoraria que algum dia vocês entrassem em um metrô sem a vontade de chegar em algum lugar. Nossa, mas você é um ser humano absolutamente incapaz de ver nuances sociais. Você é um ser humano que não entende nada, você é um bolhudo. Eu discordo de você, pai. Discordo de você. Eu acho que todo mundo tem como fazer uma flanerie pelo menos uma vez. Como? Na rua de casa. Ah, mas eu moro na rua. Então, meu amigo, por que você tá vendo esse vídeo? Ah, mas eu moro. Enfim, cara, mas eu moro na rua. Eu não sei se dá pra prestar atenção com atenção máxima quando você tá literalmente querendo fugir do perigo o tempo inteiro. Eu não acho que dê, tá? A real é que a flanerie, ela pertence àqueles que têm paz. Seja o tempo, seja talvez a vontade de fazê-la, ou seja talvez a oportunidade de ter uma casa. Mas caso você tenha essa oportunidade, por mais pobre que você seja, mas tendo essa oportunidade, eu sugiro que você vá. Ande pela sua vizinhança. Sem nenhum tipo de destino, sem nenhum tipo de observação, sem nenhum tipo de obrigação subjacente, sem nada que seja um obstáculo para que você consiga aproveitar aquele momento de existência. Certo? Eu gostaria muito que você tivesse esta experiência. Eu gostaria muito que você tivesse a experiência de viver uma flanerie, certo? Que é justamente o quê? Que é a gente vir aqui, ó. É a gente vir aqui e conseguir aproveitar. Aproveitar, certo? Essa a vida urbana e a vida cotidiana que vem aqui e me transforma. Não necessariamente só a vida urbana, mas sim também a vida rural, a vida, a vida, a vida, a vida. E reparem aqui no francês, nesse verbo que ele usa, que é c'est d'épouser la folie. O que é? Desposar, certo? É desposar a multidão. Isso é deliberadamente nupcial. Esse desposar a multidão é um divórcio, certo? É um. É na verdade uma. É na verdade o contrário de um divórcio. Que eu me perdi no termo desposer. Desposer, porque na verdade é de então é na verdade uma conjugação, é um casamento com a multidão.
A, multi, a grande intenção do Flaner, então, é o quê? É se unir visceralmente a esta multidão. É se casar com a multidão. Ele entrega-se. Ele faz um ato de intimidade. Ele transa com o efêmero. O Flaner, ele copula com o efêmero. O Flaner, ele vive o efêmero. O Flaner, eu e a minha namorada. O Flaner com a multidão e eu e a minha namorada somos a mesma coisa. E agora vem a metáfora, talvez aquela que é a mais preciosa de todo o ensaio. É o diamante do ensaio. Eu diria que é o diamante dos diamantes, certo? Que é quando Baudelaire compara Constant Tanguy com um convalescente, com aquela pessoa que está com uma doença bem grave. Por exemplo, enfim, eu pensei em doenças fatais, como um meningioma. Mas vamos supor, o sujeito acabou de se curar ali de um meningioma. Um tumor nas meninges, que são as camadas que revestem o cérebro. No nosso cérebro, a gente vai ter uma meninge, que ela é duplamente virada, que ela deriva do mesoderma, chamada de dura mater. Um tumor na dura mater pode ser, em grande parte das vezes, fatal. Mas um determinado sujeito foi lá e conseguiu se recuperar de uma doença grave. Para o Baudelaire, então, esse momento, depois desse sujeito ter vivido essa experiência, que foi uma experiência horrorosa, que foi uma experiência de quase morte, que foi uma experiência em que o sujeito viu a sua vida na última ponte a cruzar, ele observa que este sujeito volta de uma forma diferente. Ele observa que este sujeito ele volta o quê? Convalescente. E o que é a convalescência para ele? Ela é um retorno à infância. Vou ler. O convalescente desfruta, no mais alto grau, como a criança, da faculdade de se interessar vivamente pelas coisas, mesmo as mais triviais na aparência. Pensem nessa experiência de quase morrer. Ou a gente nem precisa ser tão drástico assim, como no caso do meningioma, ficar uma semana no hospital e depois sair do hospital. O que acontece? O mundo parece novo. O mundo parece uma nova construção de sentido. O mundo ele parece um outro ambiente. O mundo ele parece uma nova vida na sua vida, certo? A luz é mais intensa, o cheiro do ar é mais surpreendente, as cores são mais vivas. Você olha para um copo de água e é como se você nunca tivesse visto aquela água antes. Você olha para esse ser que te fala e você olha esse ser que vos fala e você fica assim, nossa, mas que sujeito curioso. Coisa que antes você olharia assim, mano, cala a boca, cuzão. Eu preciso ir pro treino. Você falaria isto, certo? Então, o que é esta convalescência? Esta convalescência não é nada mais, nada menos do que uma recuperação na capacidade de se espantar novamente. E Baudelaire diz que o artista, o Constant Tanguy, o verdadeiro artista, ele é alguém que cultiva, como se fosse uma pequena plantinha. Ele vem aqui, ele cultiva essa pequena plantinha. Ele vem aqui, ó, e cultiva essa pequena plantinha. Ele cultiva voluntariamente esse estado.
Qual estado? O estado de convalescência. Certo? Ele não espera ficar doente para voltar a ver a vida. Ele não espera ficar doente para poder voltar a realmente experienciar o mundo de uma maneira que o mundo é sempre belo para ele. O artista, ele na verdade é um convalescente voluntário. Quantos de vocês são artistas? Haverá provocação. Quantos de vocês são artistas? Quantos de vocês vivem a vida no automático? Quantos de vocês fogem cotidianamente deste estatuto, deste estado de convalescência? Eu imagino que muitos de vocês aqui. Eu imagino que muitos, uma quantidade sobrenatural de pessoas aqui, dentro desta sala, dentro deste ambiente, viva este estado de convalescência aflorado. Eu acredito que muitos não vivam, na verdade. Porque nem eu vivo. Eu duvido que o próprio Baudelaire viveria nos tempos de hoje. Porque é muito difícil. Porque nós estamos sempre rodeados de tantas coisas mais interessantes do que o presente. Nós estamos rodeados por sonhos, nós estamos rodeados por comparações, nós estamos rodeados por redes sociais de pessoas que amam a gente e que talvez façam com que a gente de se sentir tão amados, a gente esqueça cotidianamente do que é usufruir a vida. Certo? Então, a questão por trás da convalescência é essa capacidade de amar e usufruir a vida. Isso é o belo do convalescente. E é isso que Baudelaire defende. Certo? Eu vou terminar a aula de hoje por aqui. Depois haverá uma continuação desta aula. Esta aula é a primeira parte. Como já temos 1h30, e a gente tem aqui mais muitos slides, muitas partes do texto, né? E tem muitas coisas muito interessantes mesmo. Eu vou fracionar este vídeo em 4 partes. Porque tem muitas coisas muito boas. Porque na próxima aula eu vou querer entrar com vocês em esposar a multidão. Em amar a multidão. Eu quero aprofundar nisso. Depois a gente vai para algo que é muito fundamental e que vai tornar aqui o fundamento da nossa análise, que é o conceito de modernidade. Então, nossa próxima aula, a gente vai continuar vendo essa primeira parte do Pintor da Vida Moderna, de Charles Baudelaire. Vou repetir. Se você quiser ter uma educação de qualidade, se você quiser ter um professor de qualidade junto com você, eu sugiro fortemente que você me envie mensagem neste QR Code que está aqui. Caso você não me envie mensagem, você estará perdendo uma grande oportunidade. Seja de ser aprovado no concurso que você queria, seja de aprender algo muito bom e muito novo.
tá bom? Então, é só isso que eu tenho a dizer para vocês. Até a próxima aula. Tchau!